Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje falaremos sobre como resistir às tentações. E para falar de um assunto como esse, nada melhor do que trazer a experiência que Jesus teve, após o batismo, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu sou Nicole. Eu te ajudo, com o que eu venho aprendendo sobre as escrituras, porque uma ótima forma da gente aprender mais é a gente ensinando. Então, abra o seu coração, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui muito edificado. Então, pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta, porque eu sempre venho com um capítulo da Bíblia, fazendo ali toda a lição junto com vocês, de como a gente pode usar, esse capítulo como manual da nossa vida. E antes de começar já o capítulo de Mateus 4, que é onde fala sobre a tentação de Jesus, eu vou deixar uma meditação para vocês que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, que vai nos dizer assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Ou seja, ele está dizendo, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Versículo 13: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, nessa meditação, a Bíblia já nos diz, que independente da tentação, o Senhor nos dará o escape. E o que seria esse escape? Seria o Espírito Santo nos ajudando a lidar com as situações. Por exemplo, ao decorrer da tua leitura, tu percebe que você enfrenta uma situação e aí quando você permite que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida, quando você estiver diante de uma situação, é como se as escrituras fossem pular na sua frente sem você entender. Você do nada, você lembra de um versículo que você leu, ou seja, aquilo dali é o Espírito Santo te guiando, é ele te dando direção, ou seja, o Senhor deixará assim você ser tentado. Mas aquela tentação sobre você não é mais do que o que você pode suportar, tá? Então, toda tentação que a gente vive é algo que sim, a gente consegue suportar, tá? Então, vamos lá. Gente, abra a sua Bíblia. Esse capítulo, ele tem tantas lições pra gente que eu vou fazer questão de listar cada uma, tá? Pra você sair desse vídeo aqui bem enraizado. Então, vou fazer uma leitura com vocês, depois eu venho destacando os versículos, tá? Pra gente conseguir ter uma visão melhor. Se você conhece, acompanha comigo. Se você ainda não conhece, já vai ficar agora mais atento. E aí, vamos lá. A tentação de Jesus. Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorareis. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e os serviram. Então, vamos lá. O primeiro versículo, ele fala sobre o deserto. Essa fase de deserto que é mencionada lá no primeiro versículo do capítulo 4, eu vejo como uma fase de separação. É uma fase onde o Senhor, ele afasta as amizades, sabe? É a fase onde você se sente sozinho e você só tem que recorrer a Ele. É uma fase onde o Senhor está começando a te preparar para as missões. Ou seja, quem é para ficar, fica, mas quem é para ir embora, vai. Então, essa parte do deserto, ela foi uma parte que me pegou muito, porque quando eu comecei a buscar Deus, eu me via assim, sabe? Eu olhava para o lado, olhava para o outro e era como se todo mundo estivesse sumindo. Mas hoje eu vejo que aquelas pessoas não fariam parte dessa estação junto comigo, sabe? São pessoas que eu amo, pessoas que eu quero ter na minha vida, mas não junto a mim, não junto nessa caminhada, porque de alguma forma eu poderia me desviar. A gente é tão influenciado, tão influenciado. Se a gente soubesse o quanto a gente é influenciado, a gente teria mais cuidado, sabe? Ao andar, cuidado com quem falar, a amizade ter. Então, esse primeiro versículo, ele falou sobre deserto, e eu quis trazer essa reflexão para vocês. Não se assuste com a fase de deserto que você vai passar, porque essa fase é o Senhor preparando. Essa fase é o Senhor falando, agora é só eu e você, tá? E o versículo 2, ele fala sobre, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, o primeiro passo aqui é a gente falando sobre o jejum, né? Que o momento de jejum é um momento de fortalecimento, é um momento onde a gente fortalece o nosso espírito, onde a gente tem mais aquela busca, sabe? É um momento que a gente tá ali se fortalecendo, se alimentando, justamente porque a hora que a tentação vier, quanto mais alimentado do Espírito Santo tu tiver, mais fácil vai ser você falar não. Mais fácil vai ser você se ligar que é aquilo dali. Porque, gente, tem tentação que vai vir disfarçada. E se tu não tiver ligado, tu vai se deixar levar, sabe? Mas quanto mais alimentado tu tá, o Senhor vai te dar discernimento. E o momento de jejum é esse momento, é o momento de fortalecimento, é o momento onde o Senhor ele te dá discernimento para você ver que isso é errado, para você ver que aquilo dali é muito mais do que o que está sendo visto, sabe? Muito mais do que aquele não tem nada a ver, muito mais do que aquele que não vai ter problema. Não, tu teme ao Senhor, aquilo dali tem sim problema, isso aqui é sim uma tentação e eu devo sim dizer não. O versículo 4, ele vai nos dizer, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, o inimigo, ele tentou Jesus, com a fome. Ou seja, é uma necessidade física, sabe? A gente pode ver como um momento de abstinência, sabe? O inimigo, ele nunca vai te perturbar com algo que é indiferente para você. Eu vou dar um exemplo bem simples de mim. Eu, quando eu era do mundo, né? Quando eu não buscava o Senhor, eu bebia, assim, né? Álcool. Só que eu não era viciada. Só que eu tenho uma amiga, né? Que hoje busca o Senhor junto comigo. Inclusive, a gente se converteu no mesmo dia, que é a Sara. Ela bebia, assim, sabe, bastante. E pra ela não pode ficar perto de álcool, ela não pode, porque ela sabe que ela pode cair em tentação. Então, pelo fato dela saber que ela não pode cair em tentação, ela não fica perto. Mas entende como o inimigo, ele não vai te usar em algo que é indiferente pra você. E aí, um outro ponto também, que tá lá no versículo 4, é que Jesus, ele cita as escrituras. Ou seja, nos trazendo reflexão de que se a gente não conhecer a palavra de Deus, não tem como a gente resistir tentação. Entende que uma coisa tá ligada à outra?
Jesus citou as Escrituras, então isso nos diz, a gente precisa entender as Escrituras, porque na hora, como eu disse, na hora que a tentação vier, vai ser a Escritura que vai dar o nosso escape. No versículo 6, vai nos dizer: E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, o inimigo, ele conhece a palavra de Deus. O inimigo, ele conhece a Bíblia. Ou seja, mais uma motivação para você ter a palavra do Senhor no teu coração, na tábua do teu coração, né? E esse versículo, essa fala que o inimigo diz, é o que está lá em Salmos 91. Acho que vocês com certeza devem ter ouvido falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? E aí fala sobre esse versículo, ou seja, cuidado com falas fora de contexto. Aqui o inimigo usou algo para testar a Deus. Só que lá no contexto onde foi escrito, nos Salmos, é algo para a gente ter segurança em Deus. Entende como são falas distorcidas? Então, cuidado. Cuidado com as falas fora de contexto. Cuidado quando as pessoas citam as escrituras te fazendo pensar que o que você está fazendo, que o erro é certo, tá? E aí, vamos lá. Versículo 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa fala, ela está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. E a gente não pode ficar tentando a Deus como se fosse uma afronta, sabe? A gente não pode simplesmente se jogar lá de cima e, Senhor, se tu é Deus, tu me salva, gente. Eu não vejo dessa forma, sabe? Eu acho que a gente tem que sim confiar em Deus, em confiar em quem Ele é, mas a gente não tem que estar como se fosse afrontando, como se Deus aqui e eu aqui. Não, Nina, não. Deus e eu. É o meu lugar e o lugar dele, entende? No versículo 10, vai nos dizer assim, né? Aqui o diabo, ele mostra um monte alto, né? E fala que se ele agradar a ele, né? Se ficar ali diante dele, adorar ele, ele vai dar tudo para ele. E aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, mais uma vez, o que está nas escrituras. Toda vez que você vê algo na Bíblia que está dizendo, algum versículo, pois está escrito. É algo que já foi escrito antes pelos sabe? O profeta Isaías, né? Que fala bastante sobre a vinda do Messias. Ou seja, tudo está na Bíblia, tudo. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse versículo, que é o versículo 10, ele também está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. E esse capítulo, ele fala sobre idolatria, né? Eu também vejo como uma questão de idolatria. E entrando no contexto de idolatria, o que eu vejo, tá, gente? É importante eu passar para vocês que tudo que eu falo nos meus vídeos é um pouco do entendimento que o Senhor tem me dado, porque a gente sempre tem que estar em busca de aprendizado. Então, a reflexão que eu trago é mediante ao meu ponto de vista, tá? E quando o inimigo ele diz aqui, me adora, que eu vou te dar tudo, eu também vejo como uma questão de idolatria e prioridade, sabe? Porque idolatria é tudo que você passa mais tempo dedicando, sabe? Se a gente não vigiar o nosso celular, ele se torna a nossa idolatria. Porque às vezes a gente passa horas e quando vai ver quer ler a Bíblia 5 minutos. Entende? O que você tem colocado como prioridade na tua vida? Tu tem colocado a palavra do Senhor como prioridade na tua vida? Não tô dizendo somente de você ler as escrituras. Às vezes você pode pensar assim, Nicole, mas eu passo o dia todo no trabalho. Mas o que tu escuta? O que tu conversa? Tu tá na hora do teu almoço, o que você tá fazendo? Vai botar um podcast para você ouvir, bota a Bíblia ali no celular, ou então leva alguma pequena que dê para você carregar, sabe? Coloca o Senhor como prioridade. Colocar o Senhor como prioridade não é
somente você ler a Bíblia, mas é você estar conectado com Ele em oração, é você estar lavando uma louça, você estar orando, é a tua mente estar ali, é você ter um projeto, mas você pensar, eu preciso... Chegou uma notificação no meu celular. Eu preciso que o Senhor, Ele aprove. Se Ele não aprovar, é não. Sabe, eu vejo como uma prioridade, eu vejo como você ter o Senhor ali como centro da tua vida, sabe? Adorar ao Senhor, mas adorar de todo o teu coração, sabe? Para que Ele venha ser o centro da tua vida. E aí, então, o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, depois da tentação, o Senhor mandou teus anjos para cuidar do filho dele. Ou seja, independente da tentação que a gente estiver vivendo, o Senhor vai mandar os anjos dele para cuidar da gente. E aí, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, tá? Uma dica. O nosso renovo, ele vem todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Não é uma vez na semana, uma vez no mês. Se tu frequenta uma igreja e tu tem um relacionamento com Deus, tu vai ver que a igreja é um lugar para tu estar em comunhão com teus irmãos, para você aprender mais. Só que durante o teu dia, o louvor que tu escuta, a oração que tu faz, o teu choro, a tua alma, sabe? A tua alma gritando por fome e sede da presença dele. Sabe? Quando tu sente a presença do Senhor na tua vida, tu não quer mais errar. Tu quer agradar a Ele. O que agrada a Ele? É você resistir às tuas tentações. As suas tentações vão te deixar mais forte. Entende? Eu aprendi com esse capítulo muita coisa e eu espero que vocês tenham conseguido entender essa reflexão, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aliás, primeiro eu quero agradecer aos 29 inscritos, tá? Que tem. Os 29 inscritos que tem. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque aqui eu trago a palavra do Senhor pra você. E eu tenho visto, eu postei 2 vídeos que eu vou deixar aqui também na descrição, que fala como lidar com processos sobre o temor do Senhor. Então, se você abrir o seu coração, vai lá, porque de repente o Senhor vai usar para poder falar contigo, o Senhor vai falar contigo através desses vídeos, como depois em outras situações eu revi um vídeo e eu consegui sentir o que eu senti naquele momento, entende? E vocês vão conseguir resistir às tentações se estiverem sensíveis ao Espírito Santo, se deixarem o Espírito Santo conduzir a vida de vocês. E quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Esse vídeo é um vídeo que eu tava muito ansioso, porque é um vídeo que eu aprendi tantas e tantas coisas sobre jejum, sobre a palavra de Deus, sobre o inimigo conhecer a palavra, sobre deserto, que é o nosso momento de separação, sobre quando o inimigo vai, o Senhor, ele traz os anjos, ou seja, são tantos aprendizados. Em um capítulo, tu consegue aprender algo. Imagina você lendo a Bíblia. Imagina você tendo ali, mas não se prende uma leitura só não. Se tu não tá conseguindo entender isso, vai para outro capítulo, vai para outra parte da Bíblia. Sabe, eu tava lendo Levítico, mas eu senti que eu precisava fortalecer a minha fé, eu fui para Romanos. Eu entendi que eu precisava de sabedoria, eu tava indo para Provérbios. Ou seja, o Senhor, ele vai falar contigo, ele vai te conduzir, é só tu deixar, é só tu abrir teu coração, tá? E obrigada por você ter ficado até aqui, que o Senhor tenha te edificado através dessa leitura, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo sobre o que você quer que eu fale. E no próximo vídeo eu pretendo gravar falando sobre a fase do deserto. Deserto, tá bom? Então se inscreve para você não perder o próximo vídeo. Fiquem com Deus.